Vamos lá, dar sequência aqui ao nosso Jornal Jangadeiro. O presidente Lula fez um longo discurso ontem em Brasília, no qual disparou mensagens em tom de conciliação enquanto atacava o mercado financeiro e temas caros ao setor como o teto de gastos e as privatizações. Lula também assinou aos mais pobres, prometendo prioridade na retomada de políticas sociais. Por que o presidente está assustando o mercado? Ou o mercado se assusta porque pode perder realmente o ganho que teve nesses anos? Já é um sinal do que vem pela frente? Vamos saber da resposta conversando com Daniel Demétrio, âncora do programa Inovação e Negócios da Jangadeiro Band News e da TV Jangadeiro. Ô Demétrio, bom dia Daniel, para você, Daniel Demétrio. Tudo bem, Nato, bom dia, Yuri, vocês me ouvem bem? Bem, bom sim. Dia. Seja bem-vindo. Ora, bastou... Tudo bom, queridos? Tudo em paz. Vamos lá analisar aqui o momento do país. Bastou Lula catucar o mercado para o dólar disparar e a Bolsa também cair. Por que é que o mercado age assim? Por que é que está assim? Dá para explicar? Primeiramente, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, Nonato, Yuri. Nonato, o que ocorre é o seguinte: eu acho que é muito interessante esse tema para que a gente e as pessoas entendam bem esse momento complexo aí de transição que nós estamos vivendo em nosso país. O que é que acontece, Nonato? O que acontece é que a gente não pode esquecer que a gente vem de uma pandemia. E nessa pandemia, o que é que aconteceu? Teve um incremento, ou seja, um aumento relevante dos gastos públicos, tá certo? Para o governo cuidar da população, todo mundo em casa, as lojas fechadas, comércio parado. Então, teve muita injeção de dinheiro na economia, tá? O que é que isso aconteceu? Foi uma medida necessária? Sim, foi uma medida muito necessária, porque foi primordial naquele momento de recessão econômica na pandemia. O que é que está acontecendo agora nesse momento, Nonato? É preciso arrumar a casa, né? Houve um certo descontrole aí das contas públicas, por esse gasto repentino por causa da pandemia. E aí o que é que está acontecendo? Está todo mundo esperando nessa retomada econômica que o governo demonstre sinais de ajuste das contas públicas, tá? Que teve um aumento muito grande, como falei há pouco, por causa da pandemia. E aí o que é que acontece? Nós estamos em fase de transição de governo, a gente tem um novo presidente Lula aí, que foi eleito, tá? E o presidente Lula ainda não definiu claramente, aos olhos do mercado, que tipo de condução haverá na política econômica. Não se sabe ao certo, né, quem é o novo ministro do Planejamento, o novo ministro da Economia, como é que vai ser toda essa estrutura. E o mercado não gosta de indefinições, Nonato. O mercado prefere, eventualmente, uma má notícia real do que uma coisa que ele não entende, que ele não sabe como é que vai ser. E indo direto à sua pergunta, finalizando aqui, ontem o presidente fez um pronunciamento aonde o mercado entendeu que pode haver, Nonato, uma certa ausência de compromisso em relação ao ajuste das contas públicas, né? Ele sinalizou com aumento de gastos, tá certo, que é numa contramão do que o mercado espera por causa dos gastos excessivos que falamos com a pandemia. E ele ontem sinalizou que pode ter um aumento de gastos, né? E aí junta com a indefinição da política econômica, das pessoas que conduzirão a economia em um momento de transição, aí o mercado ele fica tenso, e aí por isso que aconteceu ontem todo esse movimento aí com bolsa, com dólar que você falou. Interessante porque no início do mês o mercado financeiro ficou mais assustado com essa possibilidade. Nem foi com o pensamento com a vitória da possibilidade do Lula vencer, não. Mas agora é exatamente essa ausência de informação, de saber realmente quem vai ser o dono da economia do país, que está levando a esse extremo, é isso?
Nonato, como eu te falei há pouco, eu queria muito frisar isso. O mercado financeiro, de um modo geral, ele detesta indefinição. Ele detesta. Porque aí isso dá margem para ruídos, dá margem para especulações. E aí, em uma situação de indefinição, todo o mercado financeiro se retrai, assume uma posição extremamente cuidadosa, e aí existe essas quedas, esse movimento todo. O mercado, como eu te falei, ele prefere uma má notícia que ele saiba qual é, porque aí ele cria as alternativas, os mecanismos para eventualmente conduzir diante de uma situação que ele não gosta. Agora, o mercado não gosta de indefinição. Então, assim, o presidente Lula, ele não... estamos em um momento de transição, a eleição faz aí 15 dias, né? Domingo agora faz 15 dias. Então, não há ainda uma definição de nomes, né? Como é que vai ser a condução dessa política econômica. E aí o mercado detesta indefinição, Nonato. A gente espera que haja uma sinalização clara de como será a condução dessa política, quem são as pessoas que vão conduzir, qual é a estratégia que vai ser feita para o mercado aí se adaptar, né, e seguir nessa nova realidade. Daniel, uma pergunta aqui. Após ser eleito, você falando sobre essa questão da indefinição, né? Aí o mercado acaba fazendo as previsões com que vai recebendo, com esse conta-gotas de informações que o governo de transição, vamos dizer assim, tem mandado pela mídia, né? Após ser eleito, o mercado, após Lula ter sido eleito, né? O mercado até permaneceu estável, né? Com o nome do Henrique Meirelles, que foi ex-presidente do Banco Central, sendo cotado para a economia. Seria, digamos assim, um sinal de um governo mais de centro, esquecendo um pouco das pautas, digamos, mais ligadas ao próprio PT, né? O PT abrindo espaço do diálogo com os demais partidos. Pouco tempo depois, aí juntando também com o discurso do presidente Lula agora há pouco, o que já ligou o sinal de alerta, aparecem nomes aí como do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, cotado para ser ministro da Fazenda, que a previsão é que ele vai desmembrar, né, vai voltar a ser Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento. A volta do ex-ministro Guido Mantega, né, que deixou o mercado em polvorosa, relembrando aí tempos recentes, inclusive de descontrole fiscal, né? Relembrando que o teto de gastos foi feito justamente para tentar trazer um controle fiscal. E aí o Brasil, eu queria fazer essa pergunta para você, o Brasil tem espaço para reviver essas aventuras? E relembrando também dentro disso, né? A gente está falando de mercado financeiro, mas não é algo que está longe da realidade, né? Da realidade do povo. Alta do dólar, inflação, tudo está influenciando aí na nossa realidade. Yuri, a pergunta é muito inteligente, é muito interessante. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos. Sua pergunta, Yuri, é muito apropriada, porque são dois pontos aí, Yuri, que devem ser citados com muita importância. Vamos lá, é muito importante que as pessoas entendam, porque às vezes você fica falando esse economês e fica inacessível para pessoas que não são do ramo. O que é um teto de gastos? Você tem que entender o governo federal, prefeituras, estados, municípios e tal, como se fosse uma família, uma empresa, né? Ele arrecada, né? E ele pega aquele dinheiro que ele arrecada através de impostos e contribuições e ele gasta, leva de volta para a população, provendo com escola, saúde, educação e tal. Então, o governo, ele é como uma família qualquer, ele administra receitas, né? Ele administra receitas dos impostos, tem diversas possibilidades alternativas aí de gasto, de utilização desse dinheiro. Então, precisa necessariamente, como em uma família, como em uma empresa, existe um controle, né, do que você gasta em relação ao que você ganha. É muito simples a tese, Nonato. É muito simples, né? Então, assim, repito, os gastos não previsíveis, enormes, para cuidar da pandemia, por causa da pandemia, tá certo? Geraram um descontrole nas contas públicas. Então, o que é que o mercado espera? O mercado espera, como em qualquer ente econômico, como em uma família, como uma empresa, que haja um compromisso do novo governo, tá certo? Em ajustar as contas públicas. É a mesma coisa que acontece em uma família. Você não pode gastar muito mais do que o que você ganha. Isso pode acontecer? Pode, mas diante de uma política de muito cuidado
e de muita austeridade. Apenas para explicar para as pessoas essa questão de gasto versus receita. O ponto que você falou aí sobre o mercado, Yuri, segundo ponto é o seguinte: o presidente Lula, em minha opinião, ele teve uma atitude muito, muito importante, que deve ser elogiada, que ele faz um discurso de coalizão, tá certo? Então ele faz um discurso do diálogo, ele faz um discurso de uma conversação entre as diversas correntes políticas e ideológicas. Isso é muito importante. Nesse sentido, você tem economistas muito renomados, como Pércio Arida, como André Lara Rezende, que foram dois pais aí do Plano Real, tá certo? Como o próprio Henrique Meirelles, que você citou, que já tem serviços relevantes aí prestados ao país na área econômica e tudo. E aí, por que o mercado deu essa azedada de 2, 3 dias para cá? Porque o mercado tem outra coisa que ele teme muito, para finalizar aqui a resposta, tem uma coisa que o mercado teme muito, que é a nomeação em pastas de suma importância, uma nomeação baseada em aspectos ideológicos e políticos. Isso o mercado detesta. Tá? Então, um dos motivos dessa azedada é que o mercado entendeu com a fala do presidente ontem que possíveis nomeações para cargos técnicos de conduções econômicas e de planejamento estratégico do novo governo sejam conduzidas por indicações que não sejam de caráter técnico, e sim político e ideológico. Né? De fato, quando o ex-ministro Guido Mantega, era ministro na época da Dilma, realmente houve um descontrole generalizado dos gastos públicos, né? E a participação dele na equipe de transição econômica foi um dos motivos que deu esse temor no mercado, e uma eventual indicação de pessoas tão importantes para áreas tão importantes, baseada em caráter político, ideológico e não em caráter técnico. Na tentativa até de acalmar o mercado, foi anunciado que Guido Mantega deve ocupar um outro grupo, não apenas o que possa vir a ser o ministro da Economia. Agora, o que é que o mercado gostaria de ver sinalizado pelo presidente nesse momento? Nonato, eu gosto muito, Nonato, dessa analogia que a gente faz das contas públicas, de economia. Às vezes fica muito distante da população, as pessoas não entendem, né? Tem aqueles termos em inglês, aquelas terminologias de economia muito técnica, muito distante à compreensão das pessoas. Então eu gosto muito, Nonato, da analogia com uma família. Uma família, ela tem o salário ali do pai, da mãe, tá certo? E aí você tem aquele recurso todo mês aí, proveniente do nosso trabalho e tal. E aí você tem diversas alternativas de gasto, que é a escola, que é saúde, que é o lazer, tá certo? O governo é a mesma coisa. Então o que é que o mercado espera? Repito, porque isso é muito importante, Nonato, é bom que fique frisado. As contas públicas estão em um nível assim, preocupante, tá certo? Preocupante, por causa dos gastos que foram necessários, repito, na época da pandemia. E o que o mercado espera, Nonato, é um compromisso com o ajuste das contas públicas. É isso que o mercado espera, tá certo? O mercado espera a manutenção do auxílio emergencial, tá certo? Isso é muito importante, Nonato. É importante que as pessoas, nesse momento, tenham uma continuidade do auxílio emergencial, mas que você olhe nas contas públicas como um todo, maneiras para que você mantenha essas contas controladas. E aí vem, Nonato, toda uma política fiscal, uma política tributária de arrecadação de impostos justa, tá certo? Toda uma política também de orçamento do governo, para que os gastos sejam otimizados e os gastos sejam priorizados em ações estratégicas e fundamentais, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, tá certo? Então, o que o mercado espera é um compromisso do governo, tá, em ajustar suas contas como uma família qualquer, como uma empresa qualquer, a mesma tese, e fundamentalmente, Nonato, nomeações técnicas, tá certo? De gente competente, com histórico competente
nas áreas primordiais aí, né, de atuação do Estado, em detrimento de eventuais indicações políticas e ideológicas, tá? É isso que o mercado espera, Nonato. Daniel, o Lula disse também algo mais ou menos assim. Por que temos que nos preocupar só com a estabilidade fiscal, mas não com a dificuldade e com a fome das pessoas? Existe uma contradição nessa fala dele, não? Nonato, eu acho que esse país ele vive um grave problema de comunicação, tá certo? E aqui eu deixo muito claro, viu, Nonato, viu, Yuri, quem tá nos ouvindo aí na 101,7, na tribuna na Jangadeiro, Band News FM, eu deixo muito claro que aqui não tem nenhum tipo de viés político ou ideológico, tá? A gente está falando aqui de teses, tá certo? De economia, estamos aqui batendo um papo sobre o cenário. Mas a gente observou no governo Bolsonaro uma dificuldade muito grande com comunicação, tá certo? Informações fora de hora, atabalhoadas, né? E isso que você citou, Nonato, eu li essa declaração do presidente eleito Lula. Na verdade, ele não diz nada, tá certo? Uma declaração dessa, Nonato, dá muita margem para especulação. É por isso que o mercado ontem, ele entende o que ele quer, né? Então, assim, eu acho que a comunicação deve ser muito clara no sentido que vai ser feito, porque você pode interpretar essa declaração, Nonato, de uma forma, eu interpreto de outra. Então não é uma declaração clara, a gente não entendeu direito o que ele quis dizer com isso. Claro que todos nós, Nonato, queremos um compromisso com o social, claro, né? Esse recurso tem que ser priorizado no Auxílio Brasil, em ações emergenciais de saúde, de educação, é claro, né? Isso pode ser feito, Nonato, em congruência com respeito às contas públicas. Não são, Nonato, coisas incompatíveis. A gente pode, é igual a nossa família, a gente prioriza o quê? Plano de saúde, a escola, e eventualmente deixa de fazer alguma coisa porque o dinheiro não dá para tudo. É a mesma coisa. Então, eu acho que houve um problema aí de comunicação, tá certo? Porque fica uma conversa, como diz o Matuto, né, Nonato? Fica uma conversa de Zé com Mané, né? Você entende uma coisa, eu entendo outra. Então, assim, eu acho que ele deve ter um cuidado de dizer, olha, vai ser isso, dessa forma, assim, assim, assado. E não com um discurso, eventualmente, populista, tá certo? Acalmando o mercado dessa forma. É a minha opinião, Nonato. Agora, para o país entrar num eixo equilibrado, você deve defender reformas administrativas e tributárias. Além dessas reformas, o que também se faz necessário? Nonato, eu acho que a gente precisa olhar a coisa pública de um modo muito amplo, tá? Eu acho que a gente tem que olhar, assim, primeiro a gente tem que olhar para as receitas do governo, tá certo? De onde é que está vindo o dinheiro que o governo usa para cuidar da gente, das pessoas, né? Como é que é a forma de arrecadação tributária? Então eu acho que uma reforma tributária aí de arrecadação é totalmente necessária. Aí vamos lá, você entrou agora num ponto que é muito importante, que é até uma discussão ideológica muito importante. Qual é o tamanho do Estado, Nonato? Tá certo? Qual é o tamanho que o Estado deve ter? É privatização? Ele deve ser sócio de muita empresa por aí? Não deve? Ou o Estado deve ser pequeno, atuar somente em áreas estratégicas ou não? Então, na verdade, isso deve ser muito discutido, isso é um ponto muito sensível, Nonato, porque uma opinião que você pode dar para lá ou para cá pode ser mal interpretada, e hoje o país está muito dividido, né? Hoje, Nonato, a minha maior preocupação é que opiniões de caráter técnico são muito confundidas, são muito vinculadas à ideologia política. Então, você dá uma opinião A, naturalmente é rotulado como sendo, o cara é de direita. Você dá uma opinião B, o cara é de esquerda. O nosso país está dividido. Então eu exalto muito, né, essa fala do atual presidente aí, Lula, do presidente eleito, de diálogo, de conversa, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar a máquina pública como um todo. E aí, Nonato, muita conversa, conversar com os setores,
mas eu acho que a gente tem um dever de casa, Nonato, muito grande, porque o esforço do mundo inteiro, não é só no Brasil não, tá, Nonato, Yuri? O esforço fiscal do mundo inteiro para cuidar da pandemia foi muito relevante. E agora essa conta está vindo e a gente precisa ter muita parcimônia, muito diálogo para a gente ajustar as contas públicas. E toda vida que o governo acena com eventual falta de compromisso com esse ajuste das contas públicas, nesse momento, aí o mercado dá uma azedada, Nonato. Eu quero destacar realmente o seu ponto de vista de neutralidade em termos de ideologia, fazendo valer essa importância, porque você está fazendo uma análise da parte da economia, e esse é o traçado, é a discussão que deve nesse momento ser levada em conta. Dizer obrigado a você é o mínimo que eu posso, mas gostaria de dizer muito mais. Obrigado por você sempre estar presente aqui na programação do Jornal Jangadeiro, nos dando luz e nos trazendo iluminação sobre todos esses problemas. Um problema que espero que seja rapidamente eleita aí a equipe que vai para a área econômica, a fim de que a gente possa ficar tranquilo também, não é isso? Nonato, as pessoas às vezes, Nonato, agora batendo papo aqui nessa bancada mega querida com você e com o Yuri, as pessoas às vezes, Nonato, elas procuram soluções mirabolantes para os problemas. E às vezes as pessoas desprezam, Yuri, muito óbvio, as pessoas desprezam muito a coisa simples e elementar. Eu acho que a gente precisa, Nonato, pacificar. Tá certo? Verdade. Pacificar. Eu tenho muito cuidado com meus posicionamentos atuais, porque qualquer pronunciamento de ordem técnica, ela, por causa da divisão e da emoção em excesso, a gente tem que parar, Nonato, de idolatrar político. Tá? Eu acho que a gente tem que parar de idolatrar político. Muito bem. Então, assim, eu acho que essa idolatria aos políticos é um dos motivos, Yuri, que está causando essa emoção toda. Verdade. Eu acho que a gente deve ter muito respeito. E a intolerância, então, né, nacional. São funcionários públicos como outros tantos, e a gente deve ter respeito, tá certo? E devemos cobrar, tá? Devemos cobrar, devemos fiscalizar, devemos sugerir com opiniões de caráter técnico. Né? Então eu tenho muito medo de me posicionar nesse momento, porque nossas falas eventualmente podem ser interpretadas no calor que nós estamos vivendo, vinculado a um partido político A, ao partido político B. O meu partido político é o Brasil, tá? E isso não tem cor. Então, assim, é um tema muito espinhoso nesse momento, Nonato. Eu estou procurando ser muito didático aqui, porque eu penso muito nas pessoas, no nosso ouvinte aí, para entender toda essa discussão, tá certo, que a gente está enfrentando nesse momento. E, repito, são discussões técnicas, tá certo, que podem concordar, podem discordar, mas a gente tem que primeiro que conversar, baixar a temperatura e procurar as melhores situações para o país, Yuri, porque a gente está no mesmo barco, todos nós, querido. Verdade. Um abração para você, muito obrigado pela sua entrevista. Participação. Daniel, um abraço. Um grande afetuoso abraço aí para você, Nonato, Yuri, fiquem com Deus, vamos nos falando. Sempre abraço, obrigado. Até mais.